tarde. Aqui é a nossa resolução do volume 3, né, de Fundamentos de Matemática Elementar, sobre trigonometria, com a questão número 3, que diz o seguinte: calcule as razões trigonométricas seno, cosseno, tangente e cotangente dos ângulos agudos do triângulo retângulo, em que um dos catetos mede 3 e a hipotenusa 2 raiz de 3. Então, a figura não foi dada na questão, tá, gente? Eu construí ela antes aqui para vocês. Para a gente poder começar a resolver, a gente precisa primeiro encontrar o valor que vai ficar aqui, né? A gente precisa ter todos os lados do triângulo retângulo para que assim a gente possa calcular as razões trigonométricas. Então, a gente vai ter que usar uma relação, né, muito conhecida de todo mundo, que é o nosso teorema de Pitágoras, né? Que diz o quê? Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, substituindo, né, a gente vai ter hipotenusa, foi dito no enunciado da questão que era 2 raiz de 3, então a gente tem 2 raiz de 3 ao quadrado, vai ser igual a 3 ao quadrado, que é um dos catetos que foi dado no enunciado, mais o c ao quadrado, que é o cateto que a gente está procurando. 2 raiz de 3 ao quadrado vai ficar 4 vezes 3, porque, né, a gente fazendo a potenciação aqui desse radical, a gente vai ter 2 vezes 2 igual a 4, e o raiz de 3 vezes o raiz de 3, a gente vai eliminar a raiz, porque a gente tem a operação inversa, que é a potenciação, ficando somente com 3. E o 3 ao quadrado aqui seria 9, o c ao quadrado a gente mantém. Então, nós vamos ter 12, o 9 que estava no segundo membro vai vir para o primeiro membro com a operação inversa, vai ser igual a c ao quadrado. Portanto, c ao quadrado vai ser igual a 3 e, portanto, c vai ser igual a raiz de 3. Então, né, a gente vai substituir aqui, vou colocar aqui o nosso raiz de 3, que é o valor que a gente estava procurando. Então, agora sim a gente pode começar a fazer as nossas relações. Então, vamos fazer logo tudo aqui em relação ao nosso alfa, né? Vamos começar com a primeira relação trigonométrica. O nosso seno de alfa, então, vai ser igual a quem? Cateto oposto, né? Que a gente teria a nossa raiz de 3 sobre a hipotenusa, que é 2 raiz de 3. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai ter que racionalizar aqui, multiplicar tanto em cima como embaixo por 2 raiz de 3. Então, o que a gente vai obter? Vamos ter 2 vezes o nosso raiz, nosso 3, e vamos ter aqui o nosso 2 raiz de 3 vezes o 2 raiz de 3, que ficaria 4 vezes o 3. Portanto, ficaria 6 sobre 12 e simplificando 1/2. Então, encontramos aqui o nosso primeiro valor. Vamos agora para o nosso cosseno, né? Cosseno de alfa vai ser quem? O cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa, que a gente vai ter o quê? A gente vai ter o nosso 3 sobre 2 raiz de 3. Vamos ter que fazer a mesma coisa, né? Multiplicar por 2 raiz de 3, tanto numerador quanto denominador. E assim, o que é que a gente vai obter, né? A gente vai ter 6 raiz de 3 sobre o nosso 4 vezes 3. Portanto, 6 raiz de 3 sobre 12. E simplificando isso por 2, aliás, simplificando por 6, né? O que a gente iria ter? Raiz de 3 sobre 2. Encontrando aqui o nosso cosseno. Vamos para a tangente do nosso ângulo alfa. Tangente, né? A gente vai ter o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, aqui a gente não vai ter cálculo nenhum. Raiz de 3 sobre 3. E a nossa cotangente, né? A nossa cotangente de alfa
vai ser igual cateto adjacente sobre o nosso cateto oposto. Aí ficaria 3 raiz de 3. Como a gente tem a raiz no nosso denominador, multiplica aqui por raiz de 3. Então, a gente vai obter 3 raiz de 3 sobre 3. Ou seja, somente raiz de 3. Agora, vamos analisar aqui, né, o nosso outro ângulo, o nosso ângulo beta. Vou voltar aqui para o nosso vermelho. Então, calculando o seno de beta. Agora, o que é que a gente vai ter? Cateto oposto, que seria o 3, sobre a nossa hipotenusa, que é 2 raiz de 3. Se a gente observar, né, esse 3 sobre 2 raiz de 3 era o cosseno. E o nosso cosseno deu quanto, né? Ó, que tá aqui indicado, o cosseno do ângulo alfa, no caso, né? Ainda na nossa questão. Deu raiz de 3 sobre 2. Então, a gente não vai precisar calcular tudo de novo, né? A gente só vai indicar raiz de 3 sobre 2. O nosso cosseno do beta, né? Cosseno é o quê? Cateto adjacente, que é onde a gente vai ter o raiz de 3 sobre a hipotenusa, que é 2 raiz de 3. Se a gente observar, o raiz de 3 sobre 2 raiz de 3 foi o seno do nosso alfa. Portanto, o nosso cosseno, nesse caso aqui, vai ser 1/2, utilizando o mesmo cálculo que foi feito lá para o nosso alfa. A nossa tangente de beta foi quem? A tangente, ela é o cateto oposto, né? Sobre o cateto adjacente, que é o 3 sobre raiz de 3, que a gente não precisou, que a gente vai, no caso, né? Não vai precisar calcular, porque a gente já encontrou aqui, que daria o nosso raiz de 3. E, por último, a nossa cotangente do nosso beta, que seria quem? A nossa tangente anteriormente, né? Que seria raiz de 3 sobre 3. E assim a gente finalizaria a nossa questão.